E o canal 5x5 desta edição, juntamente com o jornalismo da Rádio Piratininga, está visitando um espaço extremamente importante aqui da nossa cidade. Eu diria que não só para a nossa cidade, mas para uma região enorme como um todo. Nós estamos hoje no hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho, ao lado do Dr. Marcos Mauad, coordenador do hemonúcleo, que nos atendeu gentilmente para falar exatamente a respeito do trabalho de vocês aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado para vocês. E o que a gente pode explicar para quem acompanha em relação ao hemonúcleo? Como que é o trabalho, qual é a estrutura, como é que funciona? A estrutura do hemonúcleo é uma estrutura que vem nacional, é uma estrutura que começou com a hemorrede nacional, a hemorrede estadual e chega no município de Jaú, onde a gente tem um processo que todo o sangue da nossa região é coletado no hemonúcleo de Jaú ou pelo hemonúcleo de Jaú, e este sangue ele é processado, ele é fracionado nos vários componentes que ele tem, de tal maneira que quem precisa de glóbulo vermelho tomará glóbulo vermelho, quem precisa de plaqueta, que é uma outra parte do sangue, tomará plaqueta. Então, é por isso que a gente fala que de uma única doação, você, doador, ajuda a salvar pelo menos 4 a 3 vidas. Qual é a diferença da plaqueta para o glóbulo? O glóbulo vermelho é aquele parte do sangue responsável para levar o oxigênio que a gente respira para todo o nosso corpo. A plaqueta é aquela responsável para parar o sangramento. Quando a gente se corta, quem faz a parada de sangramento, aquela casquinha clara, amarelinha, não a vermelha, é a plaqueta. O plasma tem todos os elementos de reparo, então em albumina, tem fatores de coagulação, então em alguns pacientes que têm problema, como queimaduras ou como hepatopatias, que têm deficiência de coagulação, precisa da plaqueta, do plasma. Entendi. Bom, já ouviu falar de papo de portão, né? Eu estou nessa brincadeira de comunicação com a rádio já desde 1984. E desde 1984 que eu ouço de ouvintes muitas vezes: doou sangue e morreu, doou sangue e pegou doença, doou sangue e depois de 5 anos faleceu. Eu acho assim meio que assustador por parte das pessoas que normalmente querem estar à frente do seu tempo achando que aquilo é verdade. O que tem de fake news e o que tem de verdade nesse tipo de pensamento, doutor? Bom, essas 3 que você falou são todas fake news. E aliás, confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo porque assim, dos mitos que nós acompanhamos na doação de sangue, era, por exemplo, quem doa sangue uma vez tem que doar sempre, senão o sangue engrossa. Isso é mito, não é verdade, né? Vou doar sangue para baixar a pressão. Isso é mito, não é verdade. Não se deve doar sangue para baixar a pressão, porque inclusive não é isso que faz a doação de sangue. Uhum. Nós acreditamos, a história mostra que no passado, para fazer uma certa fidelização do doador, se criou muitas fake news para falar com que o doador, uma vez que doou, ele tinha que doar sempre. E nós passamos desde 30 anos últimos, junto com toda a sociedade de hematologia, desmentindo esses mitos. Nós queremos que as pessoas sejam doador fidelizado, que venham várias vezes, isso é o que dá qualidade para o serviço, mas nós não defendemos a ideia de falar que você doou uma vez, tem que doar sempre, sem engrosso o sangue, que é mentira. Você pode doar uma vez só e nunca doar nunca mais, mas nós pedimos para vocês virem doar, né? Então é o contrário, e a doação de sangue não faz mal para ninguém, a doação de sangue faz bem para o organismo. Mas o próprio organismo recompõe esse sangue? Em um dia está reposto, você doa o sangue, você tem aquele dia de descanso. No dia seguinte você está íntegro. Quantos ml se doa normalmente uma pessoa? Aqui no hemonúcleo, 470 ml. Isso dá o suficiente para atender o quê? Quantas pessoas? Depende da quantidade de sangue. Não. Você, ao doar 470 ml, eu fraciono em glóbulo vermelho, em plaqueta, em plasma. Então, eu atendo 3 pessoas de doenças diferentes. Outra coisa que eu ouço falar bastante é a oferta e procura, né? A gente sabe que a procura é muito maior que a oferta. Isso tem uma explicação lógica, já que nós poderíamos ter sangue suficiente se todo mundo tivesse a consciência e passasse por o crivo, né, de um assistente social para entender como é que funciona. Você sabe que você me dá uma oportunidade de fazer um agradecimento. Um agradecimento à população da nossa região. Nossa região é uma população exemplar em doação de sangue.
É ao contrário do que você ouve muita gente falar, mas aqui eu digo que a população tem essa capacidade de doar acima da média da doação do Brasil. Uhum. Mas, por outro lado, na nossa região existe um hospital chamado Hospital Amaral Carvalho, que é um hospital que faz que, por exemplo, é referência nacional em transplante de medula óssea. São irmãos brasileiros que vêm do Brasil inteiro, de vários estados do país, fazer transplante aqui, do Amazonas. Tal. Não tem como eles trazerem doadores, eles são grandes usuários de sangue. Então, aqui nós temos uma necessidade de ter padrão de doação europeu, quer dizer, um volume maior da população doando, porque a demanda ela é muito alta. A demanda para a nossa cidade de Jaú, umas 500 bolsas seria suficiente. Nós trabalhamos com 1.100 por mês. Quer dizer, ultrapassa a demanda da nossa cidade, da nossa região, pela característica de alta complexidade em medicina que é prestada em Jaú. Ou seja, nós, se fôssemos atender apenas a nossa cidade, seria o suficiente. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas a demanda ainda é maior? A demanda é maior. A gente sempre fica pedindo apoio à população e a demanda é maior. Sempre nós estamos. Desde 94 não houve nenhuma interrupção de cirurgia por falta de sangue, não houve falta de sangue. Mas nós vivemos sempre num patamar muito limiar de ter falta e não ter falta. E isto se agrava em períodos que nós temos feriados, porque isso quebra a nossa rotina de coleta. Então, diminui a oferta e aumenta a procura. E aumenta a procura. O pessoal viaja, passeia, acidente de trânsito. Agora, nós vamos enfrentar 2 grandes feriados, o Natal e o Ano Novo, que vão cair em dias assim muito estratégicos, porque quarta e quinta-feira já desmotiva o pessoal vir doar na sexta-feira. E se não tiver doação na sexta e no sábado, nós começamos a semana sem sangue, né? Então, este ano é um ano que está gerando uma preocupação para nós, principalmente por causa desse feriado de fim de ano, que está pegando os dois muito no meio. Se estivesse pegando no final de semana, talvez não tivesse menos ruim, né? Menos ruim, né? Tá. Quais são as características necessárias para o doador de sangue, doutor? O doador de sangue, todo mundo acima de 16 anos, até 70 anos não completos, 69 anos, 11 meses e 29 dias, pode doar. Então, de 16 até 70 não completo. Sendo que de 16 até 18 não completo, precisa o pai estar junto ou a mãe para fazer a autorização por escrito. E as pessoas têm que estar em boa condição de saúde. Não pode estar gripado, não pode ter feito tatuagem precoce assim no último ano, não pode ter feito endoscopia ou colonoscopia nos últimos 6 meses. Uma cirurgia, se passou por a cirurgia, dependendo da cirurgia, tem intervalo de 3 meses ou de 6 meses para poder doar. Então, são essas condições. Aí eu diria que, a princípio, estar em situação de saúde boa. E aí, quando ele vier para doar, ele passará por uma entrevista, onde esses detalhes que eu estava explicando serão discutidos com cada um para ver se ele se enquadra ou não para ser doador de sangue. Bom, eu acho que o mais importante de todas essas respostas do senhor foi desmistificar o doador e os problemas que porventura podem acontecer doando. Ou seja, os problemas são infinitamente menores do que a possibilidade de você ser um doador de sangue. Ah, sim, sem dúvida. E depois tem uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, eu não sei se todos sabem, mas na hora que você doa a bolsa de sangue, este sangue ele vai sofrer um processo de separação para produzir os que a gente chama de hemocomponentes diferentes para usar para mais de um paciente, mas vai ser realizado também exames nesse sangue, exames de AIDS, de hepatite, um monte de chagas, um monte de exames que nós temos que fazer, exames de tipagem sanguínea, para preparar esse sangue para poder usar. Esse processo de preparar o sangue para ser utilizado demora em torno de 2 a 3 dias. Então, se você tiver um acidente e precisar tomar sangue, o sangue tem que estar pronto na geladeira para você utilizar. Não adianta toda a sua família vir doar correndo, porque vai demorar 2, 3 dias. Adianta no sentido que ela estará fazendo um ato de reposição. Mas se não tiver o sangue lá na geladeira, você não vai sobreviver. Então o ato de doação de sangue, além de ser um ato de solidariedade, sem dúvida, você está doando algo seu para uma pessoa que você não conhece para ajudar a salvar uma vida, ele também é um ato de cidadania, porque você manter os estoques em quantidade e qualidade para qualquer um que precise, inclusive para você mesmo ou para alguém da sua família,
é muito importante, porque as coisas são imprevistas. Às vezes você vai fazer um procedimento que não é para correr nenhum risco, e você tem um problema e precisa tomar sangue. O sangue tem que estar lá. Não adianta vir para doar, porque não dá tempo para preparar. Então, por isso... Até porque existe diferença de sangue ou não. Todo sangue passa a ser universal para todo mundo. Não. Né? O sangue universal é o tipo sanguíneo O negativo. Esse eu posso usar para todo mundo, mas existe pouco na população. E o sangue O positivo, ele não é universal, mas eu posso para todo mundo que é positivo, ou seja, para 85% da população. Esse é o que tem uma maior quantidade de oferta. Maior quantidade de oferta e uma maior quantidade de receptor. Também. Porque é proporcional à população. Entendi. Mas a questão da tipagem, na tipagem a gente se preocupa até mais com o negativo, porque como ele tem pouco, e quem é negativo só pode tomar sangue RH negativo, aí aqueles que são RH negativo a gente pede que venham doar mesmo, porque senão vai faltar. Sim. Porém, o que eu estava discutindo era o tempo da liberação. Quer dizer, até passar por todo o processo, ou seja, para que ele possa estar liberado para a doação. Ou seja, aquele conceito, se alguém que eu conheço pedir e precisar, eu vou, se não vou, é um conceito que se todos tiverem, vai faltar. Não tenha dúvida, faz sentido. É essa a lógica, né? Bom, para quem pretende doar, para quem quer doar, para quem tem a oportunidade de assistir essa entrevista, qual é o caminho a seguir, doutor? O caminho a seguir é você acordar, tomar um café da manhã como você toma, nunca vir em jejum, vir com um documento oficial, com fotografia, não pode ser documento de empresa, carteirinha de empresa, tem que ser o CNH, o RG. Se você for menor que 18 anos, tem que vir com seu pai ou com a sua mãe, e observar na sua saúde se naquele momento que você está vindo, você não esfolou a perna e está com um machucado, com secreção, ou não está gripado, ou não fez uma extração dentária um dia atrás. Você tem que estar com uma saúde boa. E você vem para cá e aí você vai doar. O período que é de segunda a partir das 8 horas até as 3h30 da tarde, e no sábado das 8 horas até o meio-dia. Especificamente no Natal e no Ano Novo, nós não faremos, no Natal e no Ano Novo nós não faremos coleta. Então aí nós precisamos coletar na segunda, na terça, na sexta e no sábado, no caso do feriado. Mas basicamente esse o objetivo de vocês virem aqui. O hemonúcleo fica paralelo ao Hospital Amaral Carvalho, que todo mundo conhece. É integrado. Só colocar no GPS para quem é de fora. Não, ele é integrado no Amaral Carvalho. E assim, gente, a gente que trabalha, principalmente aqui no Amaral Carvalho, a gente vê situações muito limítrofes de saúde, né? Pessoas que estão lutando pela sua vida, ou pais com crianças com leucemia que estão sendo transplantadas, e você vê uma estrutura montada muito poderosa para trazer esse sucesso para esse tratamento, para conseguir fazer o que a gente quer, que é salvar uma vida. Mas essa estrutura, ela tem uma delicadeza. A delicadeza está em vocês. Em você, doador de sangue. Porque às vezes toda essa estrutura, se não tivermos aquela plaqueta para dar, tem uma hemorragia e a gente perde a criança. E nós não temos como fabricar plaquetas. Ou é doada ou ela não existe. Então tudo isso que vocês veem no Amaral Carvalho, que o pessoal vem, admira, a complexidade, a grandeza, e que é muito importante, ela pode se tornar insuficiente no tratamento, porque falta um elemento humano chamado doação de sangue. É uma questão de consciência pública, né? Não só de consciência, como eu estou dizendo, de agradecimento. O doador de sangue, para mim, é um herói. Eu entendo e eu cito sempre isso, inclusive. Eu até me emociono, porque são pessoas que não sabem nem para quem doar. Exatamente. E tem senhores aqui que chegam e falam, estou terminando meu ciclo de vida de doação, sabe que eu não posso doar mais? A gente tem que falar que não pode. E eu vou lhe dizer uma coisa, completando isso que o senhor disse. A curiosidade, eu, por exemplo, a gente até conversou fora do ar, houve a necessidade de fazer uma cirurgia em fevereiro de 2025, e quando eu acordo do hospital, do coma, 2 pessoas estão ali e dizem, olha, nós somos assistente social do Amaral Carvalho, o senhor passou por uma cirurgia, houve a necessidade de 2 litros de sangue, gostaríamos de saber como o senhor estava. E aquilo para mim, eu digo, sangue de quem eu não sei quem é, que corre na minha veia, um herói do lado de fora que fez com que a minha vida se fortalecesse. E que você não imaginava que ia precisar. Exatamente. E é assim, a maioria das vezes é assim. Difícil imaginar uma pessoa que vai precisar. Quando precisa, é uma emergência. Sem dúvida. Agora, tinha que estar pronto para você tomar.
Porque se não tivesse pronto, talvez nós não estivéssemos tendo essa conversa. Faz sentido. Dr. Marcos, muito obrigado mais uma Obrigado vez a por você. nos atender. Obrigado pela ajuda. Vocês são grandes parceiros nossos. O nosso principal parceiro é os nossos doadores, mas a imprensa, desde que nós estamos na frente do mundo, desde 1994, é uma parceria sólida, e a gente sabe que sempre que a gente faz essas conversas, esse apelo, a gente tem a resposta da população e os estoques que nunca faltaram, eu tenho fé que não faltarão daqui para frente se também. Deus quiser, se Deus quiser. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Canal 5x5, hoje aqui no Hemonúcleo, do Hospital Amaral Carvalho, conversando com o Dr. Marcos Mauad, coordenador do Hemonúcleo, exatamente para tirar algumas dúvidas em relação à doação de sangue.